A Constituição Brasileira de 1988 é a lei suprema do país. Ela estabelece um arcabouço para a governança e garante direitos fundamentais aos cidadãos. Um aspecto fundamental dessa estrutura é o princípio da separação de poderes. Este princípio divide a autoridade governamental em 3 ramos distintos: o executivo, o legislativo e o judiciário. Para garantir a independência e eficácia de cada ramo, a Constituição concede autonomia específica a certas instituições. O Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública são exemplos primordiais. Essa autonomia, conhecida como autonomia funcional, permite que essas instituições operem sem interferência indevida de outros poderes. Essa separação de poderes é crucial para manter o equilíbrio de autoridade e evitar que qualquer um dos poderes se torne muito poderoso. A Constituição, no entanto, não estende explicitamente essa autonomia funcional a agentes individuais dentro do Poder Executivo. Isso inclui policiais. Essa omissão levanta questões críticas sobre a constitucionalidade da concessão de tal autonomia a policiais por meio da legislação ordinária. Também suscita debates sobre o impacto potencial na estrutura hierárquica do Poder Executivo, na responsabilização policial e no equilíbrio geral de poder dentro do sistema de justiça. A Lei Federal no 14.735 de 2023 gerou uma grande controvérsia dentro das comunidades jurídica e policial do Brasil. Esta lei visa conceder autonomia funcional aos delegados de polícia. Os delegados desempenham papéis cruciais de investigação e liderança dentro da Polícia Civil brasileira. Eles são responsáveis por conduzir investigações, supervisionar cenas de crime e fazer prisões. Os defensores da lei argumentam que essa autonomia é essencial para que os delegados desempenhem suas funções com eficácia. Eles argumentam que isso os protege de influências políticas indevidas ou interferências. Isso, eles acreditam, permite que os delegados busquem a justiça de forma imparcial e sem medo de represálias. Esta perspectiva vê a autonomia funcional como um escudo para proteger a integridade das investigações e garantir que aqueles em posições de poder sejam responsabilizados. Eles argumentam que isso capacita os delegados a tomar decisões difíceis com base em evidências, não em pressões externas. No entanto, essa lei também gerou forte oposição. Os críticos argumentam que ela contradiz diretamente a Constituição brasileira. Eles apontam para o silêncio da Constituição sobre a concessão de autonomia funcional a agentes individuais dentro do Poder Executivo. Eles argumentam que esse silêncio é uma indicação clara de que tal autonomia não é permitida. O debate em torno da Lei Federal no 14.735, de 2023, centra-se no delicado equilíbrio entre a eficácia policial e a responsabilização. Por um lado, os defensores da lei argumentam que conceder autonomia funcional aos delegados de polícia é essencial para que eles cumpram suas funções de forma eficaz. Eles argumentam que os delegados precisam de um grau de independência para investigar casos minuciosamente, sem medo de interferência de atores políticos ou superiores dentro da hierarquia policial. Essa perspectiva enfatiza a importância de proteger as forças policiais de influências indevidas, particularmente em casos envolvendo corrupção ou abuso de poder. Sugere que a autonomia funcional pode atuar como uma salvaguarda contra a impunidade, garantindo que aqueles que infringem a lei sejam responsabilizados, independentemente de sua posição ou conexões. Por outro lado, os críticos expressam preocupações de que a concessão de tal autonomia possa minar a estrutura hierárquica do Poder Executivo. Eles argumentam que isso poderia criar uma situação em que os delegados de polícia operam como atores independentes, potencialmente prejudicando a cadeia de comando e os mecanismos de responsabilização dentro da força policial.
Esta perspectiva destaca a importância de manter a ordem e a disciplina dentro das agências policiais. Sugere que uma hierarquia clara é essencial para garantir que os policiais operem dentro dos limites da lei e sejam responsabilizados por suas ações. Seção 4. Posição do Supremo Tribunal Federal. Um obstáculo à autonomia policial? O Supremo Tribunal Federal, STF, a mais alta corte do Brasil, tem consistentemente decidido contra a concessão de autonomia funcional às polícias estaduais. Essas decisões se originam de casos em que as constituições estaduais tentaram conceder tal autonomia. O STF tem sustentado consistentemente que as polícias estaduais são partes integrantes do Poder Executivo. Como tal, estão sujeitas à estrutura hierárquica e aos mecanismos de controle inerentes a esse poder. A posição do STF está profundamente enraizada no princípio da separação de poderes. Este princípio é uma pedra angular da governança democrática, visando impedir que qualquer poder do governo acumule poder excessivo e se torne tirânico. As decisões do STF sobre a autonomia policial criam um precedente convincente que lança uma longa sombra sobre a constitucionalidade da Lei Federal no 14.735 de 2023. Se o STF tem consistentemente rejeitado tentativas de conceder autonomia funcional por meio de constituições estaduais, isso levanta sérias questões sobre se uma tentativa semelhante por meio de legislação federal pode resistir ao escrutínio judicial. Seção 5. Implicações potenciais e o caminho a seguir. As implicações potenciais da Lei Federal no 14.735 de 2023 são abrangentes, com o potencial de remodelar a paisagem da aplicação da lei e justiça criminal no Brasil. Uma das preocupações mais significativas é o potencial de conflito dentro da hierarquia policial. Conceder autonomia funcional aos delegados de polícia pode criar tensão com oficiais de alto escalão que podem perceber sua autoridade como sendo minada. Isso, por sua vez, pode levar a confusão, insubordinação e uma quebra na comunicação dentro das forças policiais, prejudicando, em última análise, sua capacidade de combater o crime de forma eficaz. Outra preocupação é o potencial de sobreposição e conflito com outros atores do sistema de justiça, particularmente o Ministério Público, responsável pelas ações penais. Conceder aos delegados de polícia maior autonomia nas investigações pode confundir os limites entre investigação e acusação, potencialmente colocando em risco o equilíbrio de poder e as garantias de devido processo legal que são fundamentais para um sistema legal justo e imparcial. O caminho a seguir é repleto de incertezas. A constitucionalidade da Lei Federal no 14.735 de 2023 provavelmente será contestada em tribunal, com o STF decidindo seu destino. Até lá, a implementação da lei será acompanhada de perto por especialistas jurídicos, autoridades policiais e o público em geral, à medida que seus impactos potenciais nas operações policiais, responsabilização e administração da justiça no Brasil são debatidos e analisados. Seção 6. Conclusão. A questão de saber se a lei federal pode conceder autonomia funcional aos policiais civis no Brasil é complexa, sem respostas fáceis. A lei federal no 14.735 de 2023, embora bem intencionada, gerou um debate acalorado sobre os limites do poder legislativo, o equilíbrio de poder dentro do sistema de justiça e os princípios fundamentais do direito constitucional brasileiro. O silêncio da Constituição brasileira sobre a concessão de autonomia funcional a agentes individuais dentro do Poder Executivo, combinado com as decisões consistentes do Supremo Tribunal Federal contra a extensão de tal autonomia às polícias estaduais, levanta sérias dúvidas sobre a constitucionalidade da lei, o potencial para conflitos dentro da hierarquia policial
sobreposições com outros operadores do judiciário e desafios à responsabilização policial complicam ainda mais a questão. Em última análise, a constitucionalidade da Lei Federal no 14.735 de 2023 provavelmente exigirá que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie, fornecendo a clareza necessária sobre essa questão controversa. A interpretação do tribunal terá implicações significativas para o futuro da autonomia funcional dos policiais civis, moldando o equilíbrio de poder e a administração da justiça no Brasil nos próximos anos.